Deus, na sua palavra, Ele usa algumas figuras que nós conhecemos e figuras que faziam parte da vida, do cotidiano, né, daquele momento histórico, né? Algumas coisas que nós temos como ilustração na Bíblia dizem respeito àquele tempo, aquela época, aquela cultura, como Deus vai falando com o ser humano, cada um a seu tempo, cada um na sua realidade. Imagine uma mulher estéril, né? Uma mulher estéril que sofria o preconceito com relação a isso no seu tempo, naquela cultura. Nós não sofremos o peso desse preconceito igual era naquele tempo, né? Imagine essa mulher então sofrendo esse preconceito, sendo estéril, deixada pelo marido por causa dos erros dela para com o marido a deixou. Imagine a situação. Imagine ela desamparada, porque não tinha quem fosse por ela, né? Então, que situação ela se encontraria? Numa situação de grande aflição. Deus usa essa figura para Israel, né? Não é uma mulher na Bíblia, mas é uma linguagem que Deus usa através do profeta Isaías para falar com a nação. A nação era uma mulher estéril, que foi deixada pelo seu esposo por causa dos erros dela, e se encontrava desamparada, né? Mas no texto que a gente vai ler, que Deus vai trabalhar essa figura, Deus também mostra que Ele vem ao encontro e salva essa mulher dessa aflição. Abra lá em Isaías 54, a gente vai ler no verso 1 ao verso 17, essa figura que está sendo aplicada ao povo de Israel, que está nesse texto. A gente vai enxergar bem em 3 etapas o que Deus está querendo ensinar, né? Falando ao povo e tirando lições para a nossa vida. Isaías 54, do verso 1 até o verso 17. Diz assim o texto: Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Aqui está com uma falha na minha impressão, eu não consigo enxergar o que está escrito. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada, de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna te compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis e as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas.
Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Será estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também o espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contenda, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. É o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Amém? Então essa passagem aqui, ela está falando da restauração de uma condição de aflição, né? No caso aqui, Israel no cativeiro da Babilônia. Então vem essa palavra com esta ilustração, mostrando que Deus virá e salvará esta mulher aflita, que figura de Israel, prometendo então a restauração. Do verso 1 ao verso 3, você vê Deus falando que a mulher estéril terá filhos. É uma restauração. Do verso 4 ao 9, ele fala que a mulher desamparada terá o marido de volta. É uma outra restauração. E do verso 10 ao 17, Deus está falando que esta mulher vai desfrutar novamente da segurança, né? É outra restauração. Então essa aflita seria salva na sua aflição, né? Lá no cativeiro. Receberia bênçãos, né, do Senhor, por causa da misericórdia, do amor do Senhor, isso aconteceria. Mas que lições a gente pode tirar para a nossa vida e que a gente precisa, através dessas lições, lembrar justamente no momento em que a gente está passando aflição? Que lição a gente tem aqui para a nossa vida? Primeira é a bênção da vida, né? Porque a aflição, quando ela é constante ou quando ela é intensa, ela tira o gosto da gente viver. A gente perde um pouco o sabor, né, de viver quando a gente está passando um momento muito difícil. O colorido parece que vai embora, as coisas ficam meio difíceis, né? Então a gente lembrar da bênção da vida, né, da bênção da vida. Deus está prometendo que a estéril terá filhos. Então Deus está falando sobre vida, né? Sobre gerar crianças, né? Outras mulheres receberam essa bênção. A gente lembra na Bíblia, por exemplo, Sara, Rebeca, Raquel, né? Gerando Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, né? Mostrando que Deus é o Senhor da vida, e de fato Ele é. Por isso a gente deve agradecer a Deus sempre pela vida, pelo fôlego de vida que Ele nos dá. Apesar das aflições que a gente passa, a gente não pode misturar as coisas, mas agradecer a Deus por estar vivo. Embora seja difícil, a aflição faz parte da vida e faz parte de quem está vivo. Quem está vivo é que luta com a vida, que luta com as coisas que surgem na vida, né? Então a gente agradecer pela vida, assim, vivendo, Deus concedendo para a gente o fôlego de vida, a gente pode trabalhar, a gente pode se relacionar, é isso? A gente pode enfrentar e vencer, a gente pode crescer, porque a gente está vivo, né? A gente pode servir o Senhor. E também agradecer porque não somente a gente vive, respira, existe, mas existindo, Deus também concede vida em nós, no sentido em que Ele coloca vida em nossos pensamentos. Nós enfrentamos uma situação, de repente Deus coloca em nossa mente uma saída, uma solução, um pensamento, né? Um caminho que a gente não estava enxergando, algo que a gente não estava raciocinando, e de repente é o caminho que a gente tem para vencer aquilo que a gente está enfrentando. Deus coloca a vida nos nossos sentimentos, porque se Deus não colocasse vida em nossos sentimentos, a gente se entregaria à tristeza de uma tal forma que a gente não teria como sair, né? Mas mesmo passando por uma tristeza, ou por uma tristeza intensa,
por meio da fé, a gente sabe que nós vamos aos poucos vencendo, e junto com a vida que Deus coloca sobre a mente dos médicos, dos outros seres humanos, das coisas que Ele coloca na natureza, a gente também vai tendo auxílio para sair dessas tristezas, né? Então veja como Deus produz vida. Deus também dá vida no nosso espírito, aonde é o lugar onde nós nos comunicamos com Deus, aonde a gente encontra força para as demais áreas da nossa vida, aonde a gente encontra a conversão, o arrependimento, aonde a gente encontra aquilo que só no Espírito Deus pode produzir na vida da gente. Paulo disse assim, pregando lá aos atenienses, né? Pois nele vivemos, Paulo disse, e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ou seja, a gente vive e existe por causa da bênção da vida que procede de Deus para a gente. E isso é uma coisa que a gente não pode esquecer no meio da aflição. E na aflição, não esquecendo disso, reforçando isso, trazendo à memória isso ao coração, isso nos ajuda a enfrentar a aflição. Outro ensino aqui do 4:9 é a bênção do relacionamento com Deus. Ele está falando que Deus é o marido, que Deus voltaria, que Deus não mais desampararia, que Deus, por causa de um breve momento, deixou como uma atitude de disciplina pedagógica, de ensino, mas numa atitude eterna de misericórdia Ele está acolhendo. Então a bênção do relacionamento, porque Deus criou cada um de nós, criou os seres humanos com essa capacidade de se relacionar, mas também com essa necessidade. A gente não só tem a capacidade de se relacionar, como a gente sente necessidade disso, né? De pessoas, de conversa, de amigos, de amparo, de ajuda e de ajudar. Isso está na nossa Constituição. E aí a gente pode comungar com Deus, a gente pode comungar com outras pessoas também. Deus está falando que a base desse relacionamento, no verso 5, no verso 7, no verso 8, no verso 10, que a base desse relacionamento conosco é firmada na misericórdia e na compaixão. E se não fosse assim, devido aos nossos deslizes, aos nossos erros, se não fosse a misericórdia e a compaixão de Deus, a gente não teria chance de recomeçar e nem de manter esse relacionamento com o Senhor. E a gente sabe que se relacionar com Deus é bênção na nossa vida, né? É bênção na nossa vida, é bênção dentro de nós e bênção fora de nós. Quando nós prestamos atenção nos encontros de oração e nos compartilhares assim que cada um dá, o que nós percebemos? Bênçãos que nós recebemos do Senhor, ou bênçãos dentro de nós, que aconteceram dentro do nosso coração, respostas, alívio, consolo, direção, ou bênçãos fora de nós, uma circunstância, uma situação que foi resolvida, né? O relacionamento com Deus traz essa bênção na nossa vida, e a gente tem a bênção do amor dele, a gente tem a bênção da paz no Senhor, da força, da orientação, né? São essas bênçãos que nos alcançam a salvação, o livramento, assim como Israel ia encontrar a bênção de ser novamente acolhido por Deus, apesar dos seus erros. Paulo vai dizer assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, cada um de nós fomos chamados à comunhão com Ele. Cada um de nós somos chamados a um relacionamento com o Senhor por meio de Jesus, né? Então essa é a bênção. E é importante isso porque as aflições fazem com que a gente se feche.
quando o coração está muito aflito e apertado, a gente tem uma tendência de se isolar das pessoas e de Deus. E a gente acaba se concentrando no problema. Não é assim? É uma luta no coração da gente para não permitir que isso fique arraigado. Porque se ficar, aí a gente não consegue sair. Mas é uma luta, que essa é a tendência. E por último, no verso 10 a 17, é a bênção da segurança em Deus, não é isso? Porque a aflição nos deixa inseguro. Até quando vai durar? Até quando eu vou aguentar? Quando é que as coisas vão mudar? Não é isso? Essa insegurança de ter que todo dia lidar com aquela situação. A bênção da segurança em Deus, não é isso? Isso faz parte da misericórdia, da graça dele, dar segurança. Então, que segurança a gente tem, apesar da aflição? Ora, você sabe, você tem a segurança que se você chegar na presença de Deus, você não vai ser rejeitado. A segurança do acolhimento, do acesso, né, do amor, que Deus não vai nos distratar, do perdão, se for o caso. Não há nenhum pecado em que a gente não possa conversar com o Senhor e resolver isso com Ele. A segurança da provisão dEle, das promessas dEle. Aquele que prometeu, diz a palavra, é fiel, a fidelidade de Deus. A segurança da intervenção de Deus. Ora, quando a gente tem um encontro de oração, por que a gente apresenta os pedidos de oração? Porque a gente tem segurança da intervenção dele. Não é isso? A gente está certo que a gente vai levar o nosso pedido de oração e que alguma coisa vai acontecer, porque Deus vai intervir. Essa segurança que a gente carrega dentro do coração. A segurança da proteção. Deus nos protege de coisas que nós não vemos, do mundo espiritual que os nossos olhos não veem. Mas Deus nos protege de nós mesmos. Quantas coisas a gente já teve vontade de fazer que não foram boas, não eram boas e não as fizemos. Proteção de Deus. Se nós estivéssemos soltos e livres para ser dirigido por todo o impulso do coração, a gente já tinha feito loucuras. Mas o Espírito Santo incomoda, ele atrapalha, ele mexe, alguma coisa dentro de nós não deixa prosseguir aquele mal que às vezes está brotando no nosso coração, fruto da nossa raiva, fruto de qualquer outro sentimento que surge no nosso coração, a gente é refreado pelo Senhor. A segurança da proteção de Deus. A segurança da presença de Deus até o fim. E eis que estou convosco até a consumação do século. Se nós não estivéssemos seguros da presença de Deus, eu pergunto, o que a gente estaria fazendo aqui hoje? Falando com quem? Para quem? Ouvindo quem? É porque a gente sabe que Deus está presente, é a presença dele. Aí o salmista diz assim, como que rematando tudo isso: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Segurança, Então, o que a gente está falando hoje? Que a gente não pode se afastar do Senhor. A gente não pode se afastar do Senhor. O que é que está afligindo o seu coração? Qual é a aflição que está aí dentro? O Senhor promete para a gente que a gente pode conversar com Ele e receber vida. O Senhor fala para a gente que a gente pode comungar com Ele, desfrutar de um relacionamento. E o Senhor promete que nesta vida que Ele concede, nessa comunhão que a gente tem, a gente encontra proteção. Então, só tem um caminho, Não é ficar curtindo a aflição.
mas conversar com o Senhor sobre a aflição, porque o Senhor tem prazer de nos salvar na aflição, né? Às vezes Ele nos salva da aflição, mas às vezes a gente enfrenta a aflição e Ele nos salva dentro da aflição, na aflição. Amém? Salvos na aflição, vamos guardar essa palavra no nosso coração. Pai querido, eu te louvo pela tua palavra de encorajamento, de conforto, de verdade em nosso coração, sabendo que na vida nós enfrentaríamos aflições, encontraríamos lutas, mas Jesus disse: tende bom ânimo. Nós temos bom ânimo porque o Senhor nos salva na aflição. O Senhor concede vida. A vida é uma bênção para nós, e é uma bênção a vida que o Senhor concede na nossa vida. Também a bênção do relacionamento com o Senhor, de um Deus vivo, de um Deus próximo, de um Deus que se importa, de um Deus que atende, que socorre, de um Deus que está perto. E também a bênção da tua proteção, nos guardando de maneira que tudo aquilo que nós sofremos é sempre menor do que nós merecemos e do que nós podemos passar, porque a tua mão refreia as coisas. Louvado seja o Senhor, muito obrigado, que essa palavra possa, Senhor, gerar força naquele que está vivendo um momento difícil, possa confiar em Ti, conversar contigo e ser agraciado por estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa bênção.